Paz do Senhor, amados irmãos, que bom estar mais uma vez aqui com vocês para junto nós falarmos a respeito das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Graças a Deus, nós já estamos então na lição de número 4, tá bom? Cujo texto áureo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. E a verdade prática nos informa: a exaltação da criatura acima do Criador é uma usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Exatamente porque o tema da nossa lição é este, né? Quando a criatura vale mais do que o Criador. Ou, pelo menos, quando a criatura acha que vale mais do que o Criador, tá? Leitura bíblica em classe, Romanos 1, capítulo 1, né, versículo 18 a 25. E eu quero já mostrar o nosso gráfico esboço, que temos mostrado aí, publicado, né, nas redes sociais. E esse gráfico tem sido muito importante para que a gente tenha uma noção da lição, né? Ou pelo menos do que a lição trata, né? Como um todo. Por isso que a gente fala que ele é um gráfico panorâmico, né? Porque ele mostra todo o esboço da lição. Já falamos do título da lição, texto áureo, e nós vemos que ela está dividida em 3 pontos: o desprezo à verdade, né? A revolução do pensamento humano e também os tipos de idolatria, né? Os tipos de auto-idolatria, que é exatamente o tópico 3, tá bom? Meus amados, nesse primeiro momento aqui, a palavra-chave, eu gosto muito dessa ideia das palavras-chave, professor, porque as palavras-chave elas vão designar o que o assunto está tratando, né? E é importante para a gente não fugir, né? A palavra-chave aqui é antropocentrismo, porque nós já, inclusive, colocamos lá no nosso glossário o que é que significa, né, essa palavra antropocentrismo. Vamos mostrar aqui, né? Porque está falando, na verdade, do homem como sendo colocado no centro, tá? Então o homem é o centro de tudo, pelo menos é essa ideia que passa o antropocentrismo, né? O homem como centro de tudo, ok? E nosso primeiro ponto aí, o desprezo à verdade, tá? A impiedade e a injustiça. Meus amados, nós temos aprendido na palavra de Deus e temos aprendido acerca do Deus que nós servimos, que o Deus que nós servimos, ele é a verdade. O Deus que nós servimos, ele não é uma verdade, ele é a verdade. E essa verdade de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa. Ela não é mais uma outra verdade qualquer, ela é a verdade, né? A verdade final, a verdade absoluta de Deus, tá bom? Mas esses novos movimentos que vêm surgindo nos séculos passados e chegando até a modernidade, esses novos movimentos, eles estão trazendo uma outra verdade, né? E aqui todo tipo de impiedade, de injustiça e de várias outras coisas estão entrando na sociedade, estão dominando a sociedade, exatamente pelo fato de que estão abandonando a verdade. Eu fiz um questionamento aqui para nós entendermos isso. Por exemplo, quais são as implicações da descrença em Deus nos dias de hoje? O que é que isso implica? Primeiramente, a gente precisa entender o que é que implica crer em Deus.
Porque, diferentemente de todos os outros deuses, nós já temos dito isso aqui em outras vezes, o Deus que nós servimos é um Deus moral, é um Deus ético, é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não se compactua com o erro, com a maldade, com o mal. Então, por isso que Deus exigia um padrão de santidade elevado para o povo que ele escolheu, que era o povo judeu. Então Deus exigia, sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Está escrito, é Ele mesmo quem diz para ser assim. Porque todos os outros deuses cananeus, os outros deuses ao redor, ali de Israel, eles não tinham esse padrão de moral, este padrão de santidade, tá bom? Quando Deus se revela para o povo de Israel como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está falando de um Deus que é diferente de todos os outros deuses, tá bom? E é claro que isso implica em um Deus verdadeiro, em um Deus santo, em um Deus que não compactua com o mal. Agora, o que é que implica o não crer em Deus? Implica exatamente nesse desprezo pela verdade. Porque se Deus é verdadeiro, deixando o homem de crer em Deus, então todo tipo de impiedade, de mentira, de injustiça vai imperar no mundo e é precisamente isso que está acontecendo nesta era atual. Vamos ficar atento, professor. Vamos ensinar isto. Vamos mostrar isso, tá bom? Porque a descrença em Deus, um mundo sem Deus implica em um mundo sem moralidade, sem padrões de verdade e de mentira. Ninguém sabe o que é mentira e o que é verdade, o que é certo e o que é errado, mas tudo pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. E é isto precisamente que está acontecendo, Os homens chamando o bem de mal e o mal de bem. É isso que nós estamos vendo, essa verdadeira inversão de valores, tá bom? Então vamos frisar isto porque é muito importante nós entendermos que o nosso Deus é um Deus moral. E aí, se nós deixarmos de acreditarmos em Deus, de seguirmos os seus preceitos, a humanidade, irmãos, ela vai entrar num colapso moral muito grande, tá bom? Então ela vai continuar em um padrão ainda mais assustador, aonde você não tem mais padrão de certo e de errado. É isso que precisa ficar bem claro, é isso que nós precisamos entender. Deus é um Deus moral, que exige um padrão de moralidade, de certo e de errado, Então, descrer nele significa quebrar este padrão, tá bom? E viver a sua própria maneira, e viver da sua própria forma, relativizando tudo, como nós já temos aprendido. No nosso ponto 2 aqui está falando da insensatez, porque nos mostra um ponto importante sobre a revelação geral de Deus por meio da natureza. Então, a natureza em si, e isso é algo que a gente precisa analisar com um coração muito aberto. Porque quando você olha para a natureza, quando você olha para tudo que foi criado, para o universo, para as milhares de galáxias, os milhões de planetas que nem conhecemos ainda, é impossível, meus irmãos, nós olharmos para tudo isto e dizer, como dizem os cientistas, que tudo isto surgiu de uma explosão, de um Big Bang, que explodiu e de repente tudo apareceu. Há alguém que diz que você precisa ter muito mais fé nisto, desse Big Bang, do que acreditar
que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o homem do pó da terra, que soprou nas suas narinas. É preciso ter muito mais fé para acreditar que tudo surgiu do acaso, não é? O acaso para os ateus é uma forma deles tentarem dizer que tudo foi algo que criou-se do nada, né? E você precisa ter muita fé para isso, não é? Mas nós acreditamos que há sim uma força poderosa por trás de toda a natureza, e toda a natureza testifica sobre este Deus, sobre esta força, sobre este poder. É o que o Salmo 19 fala sobre isso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então o homem é inexcusável nesse sentido. Ele não tem como negar, né? Mas o que nós estamos vendo hoje acontecer é exatamente essa inversão, né? Conforme o Salmo dizia lá, né? Diz o ímpio no seu coração, não há Deus. E este não há Deus é nesse sentido de dizer que se existe um Deus, ele não está nem aí para ninguém. Se existe um Deus, ele abandonou a todos. Por isso que hoje o homem quer dominar todas as coisas, exatamente por esta ideia de que Deus não existe e que o homem é o próprio Deus. O homem está adorando a si mesmo. Então, todas essas ideologias, elas estão entrando, não é? Inclusive, essa questão da autoidolatria, que nós vamos falar sobre isso daqui, tá? O culto à criatura. Ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira estão deixando a mercê seus desejos pecaminosos. Aí entra, conforme nós falamos, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo, os homens inflamando tudo em si mesmo, né? Então, o que nós estamos vendo acontecer, meus irmãos, é como a lição diz aqui, o nosso comentarista fala, a corrupção moral da humanidade, do ser humano, não é? Vem da sua rebelião contra Deus, tá bom? Por este motivo, preste atenção, professor, que isso é muito importante. Por este motivo, existe essa ideia mundana, maligna, de que o diabo, ele não é mau, mas ele é sim alguém que está apenas se rebelando contra Deus, porque na ideia deles, eles querem colocar Deus como um ditador, né? Como alguém que impõe as coisas, e o diabo seria este personagem que não aceita a imposição de Deus. Veja como este inimigo, como esta serpente, procura distorcer as verdades sagradas. Aprendemos na palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus poderoso, é um Deus forte, é um Deus tremendo, é um Deus altíssimo, mas é um Deus de amor que está à procura da sua criatura, né? Daquele homem que ele criou. Por isso enviou Jesus para morrer por nós. Então tem todo o plano da salvação que Deus criou para que o homem pudesse se voltar para ele. Não é uma imposição como as pessoas querem, e também não é algo que Deus tenha abandonado. Deus não nos abandonou, Deus está conosco. Jesus, o Verbo encarnado, veio a esta terra e ele mesmo disse depois, antes de ser assunto aos céus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nosso Deus está conosco, né? Mas o homem procura se rebelar, não é, contra Deus, não é, criar a sua própria religiosidade, não é, através da própria cultura, através da própria ciência, através da própria sociedade. Então todas essas manifestações estão presentes nos dias de hoje e em uma rebelião frontal contra Deus, tá bom? É isso que precisa nós estarmos atentos em relação a isso. Meus amados, segundo tópico, tá? Segundo tópico está falando sobre a revolução
do pensamento humano. Presta atenção que, como eu disse para os irmãos, todos esses pontos têm uma palavra-chave, né? A palavra-chave aqui desse primeiro foi antropocentrismo, porque exatamente o homem colocou o homem no centro, né? Antigamente era Deus no centro, mas agora o homem é que quer ser o centro da medida de todas as coisas, tá? E agora nós estamos falando sobre a revolução do pensamento humano, tá? Antes de tudo, como eu disse para os irmãos, a palavra-chave aqui é revolução, tá? Revolução, meus irmãos, necessariamente não precisa ser algo ruim, tá bom? Porque acredito eu que quando Deus cria o homem, é natural que esse processo evolutivo, digamos assim, do pensamento, da cognição, do entendimento de todas as coisas, viria com o tempo, normalmente, não é? Essas revoluções, elas podem acontecer a partir do momento em que, de repente, uma situação ali exige uma mudança, né? Então, isso é algo natural que pode acontecer. Por exemplo, a Revolução Industrial é isso, né? A necessidade do homem de produzir de maneira industrial, de maneira mais sistemática, né? E a Revolução Industrial foi essa mudança de paradigma no que diz respeito à tecnologia, tá bom? Não é uma coisa má em si mesma, mas o problema é quando nós infringimos contra as leis de Deus, não é? Falei para os irmãos aqui que esse processo cognitivo do conhecimento era algo que viria naturalmente para o homem, mas veio Satanás e disse, não é assim, vocês não vão morrer, vocês só vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ali você pode dizer que já há ali não só uma revolução, mas uma rebelião contra Deus, né? E esse é o problema do ser humano, que vem até os dias de hoje. Então, meus amados, eu quero mostrar aqui para vocês, porque nós temos aqui alguns gráficos que estão mostrando exatamente o que está aqui na lição, né? O renascimento. Então, esse tópico, meus irmãos, ele vai falar do renascimento, do humanismo e do iluminismo. Preste atenção, professor, que esses tópicos, eles são bem voltados para a história. Quando você faz, né, quando você está estudando no colégio secular, você vai estudar sobre isso aqui. São temas recorrentes nas provas de vestibulares, do Enem. Então, esses temas são muito importantes, tá bom? É importante que a gente explique isso direito para os nossos alunos, porque além de você entender o que aconteceu na história, você vai entender do ponto de vista bíblico quais são as implicações. Porque nós colocamos aqui, é normal e salutar a evolução do pensamento humano, mas é perigoso achar que tal evolução descarta Deus, ou seja, não precisa de Deus, que é mais ou menos isso que aconteceu, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, você pode acompanhar aí o Renascimento, né? Movimento intelectual, artístico, cultural, científico, que marca a passagem da Idade Média, né, para a Idade Moderna, tá bom? Quais são as características desse movimento? Primeiro, racionalismo, ou seja, eles começam a dar maior ênfase à razão em detrimento da fé. Veja que é só uma questão de, não é ponto de vista, mas de prioridades, porque você raciocinar, você usar a razão, também não está errada, não é? Paulo fala alguma coisa sobre isso. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, orarei com o entendimento, com a razão. Então você precisa sim, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez seres
racionais. Esse não é o problema. O problema é priorizarmos mais a razão e deixarmos a fé de lado, que foi o que eles fizeram, né? Então, eles valorizaram também muito, né, a questão do passado greco-romano, a cultura greco-romana. Então, eles foram atrás de textos, né, dos escritores, porque, como nós mostramos ali, é um movimento intelectual, ou seja, da mente, né? Mas é um movimento também artístico, porque você tem ali, nós vamos falar agora, dos artistas que compunham esse movimento, né? Então, eles valorizavam muito, né? E renasceram, daí a ideia de renascimento, né? Renasceram com essas ideias, com essa cultura, com esse entendimento greco-romano, porque tanto os romanos, não é? Em todas as áreas, não é, irmãos? Na área mesmo da arte, na área da linguística, o latim, por exemplo, é romano, o grego também, muitas palavras que nós usamos vêm do grego, né? Até os dias de hoje, tá? Então isso é algo que eles fizeram, né? Valorizaram o passado greco-romano, né? E aí eles introduziram também o naturalismo, né? A ideia do natural em contraposição ao espiritualismo, à espiritualidade, tá bom? Então isso é algo que a gente precisa também levar em consideração. Uma das características também, e que isso aqui é muito importante, né? A questão do heliocentrismo, em oposição ao geocentrismo, né? Então, de repente, você tem ali a crença, não é, de que a Terra, né, o Sol girava em torno da Terra, né? E ali eles inverteram, né? Melhor dizendo, a Terra, né, girava em torno do Sol. Então houve essa inversão para a concepção correta, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Também o antropocentrismo, ou seja, em oposição ao teocentrismo. Exatamente porque a palavra teocentrismo, né, Deus no centro, né? O que imperava naquela época era Deus no centro, né, no centro de tudo, mas aí eles trocaram para o antropocentrismo. Não, agora vamos deixar Deus de lado e vamos dizer que o homem é que é o centro de todas as coisas. Meus irmãos, eu fiz aqui uma pergunta que eu acho que é importante nós resolvermos essa questão para nós entendermos por que isso aconteceu, tá? A pergunta é: qual é o papel da igreja nessa época? Entenda-se por igreja, eu não estou falando da igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja apostólica, porque o que imperava aí era a igreja católica. Os verdadeiros cristãos já não estavam mais nessa igreja. Todos nós sabemos disso, né? Mas o que é que você tem aí? Primeiramente, o papel da igreja, você entender também como era essa igreja da época, né? Então, era uma igreja onde ela era politicamente dominante, essa é a verdade, né? Até mesmo através do feudalismo também, né? Então, ela tinha um domínio político. Esse domínio político implicava também em ser contra, em condenar, por exemplo, todas as pessoas que tinham pensamentos diferentes da igreja, né? Então, as pessoas eram mandadas para os tribunais da Inquisição por causa disso, né? Você tem também, para mostrar esse domínio da igreja, as próprias cruzadas, né? As próprias cruzadas que fizeram ali para a conquista de Jerusalém, né? Enfim. Então, havia perseguição às ideias diferentes. O exemplo disso, não é, irmãos, é o próprio... aí entra aqui a parte dos personagens. Porque esses personagens aqui, eu estou falando das pessoas, não é, que estavam na época desse renascimento. Então, você tem escritores,
como Dante Alighieri, né? Você tem pintores, desenhistas como Leonardo da Vinci, Gil Vicente, também escritor, e também cientistas, né? Como o físico Galileu Galilei. Aliás, é por isso que nós fizemos essa pergunta, porque eu tinha tido esse pensamento, né, essa reflexão, e fui ler a enciclopédia de R.N. Champlin, onde ele fala exatamente sobre isso. Eu vou ler um trecho aqui para os irmãos entenderem, né? Podemos estar certos de que esses movimentos, né, tanto do Renascimento quanto do humanismo, né, surgiram como uma revolta contra o domínio sufocante da Igreja Católica. Mesmo sendo um movimento, um ressurgimento livre e espontâneo, né? Mas ainda assim veio como uma contraposição, não é, irmãos? Porque, e é importante a gente entender isso, tá? Porque a igreja não se posicionou da maneira correta como deveria ser. Por exemplo, a igreja não tinha que se meter na questão política, que é algo que nós vemos que é nocivo naquela época e até os dias de hoje também é desse jeito. Então não é possível nós juntarmos as duas coisas, meus irmãos. A César o que é a César, a Deus o que é de Deus, tá? E não adianta alguém dizer, mas o homem é político, o homem precisa se posicionar. Você se posicionar é uma coisa, não é? Mas você querer que a igreja se infiltre dentro disso ou permita que a política se infiltre dentro da igreja, vai ser um problema, como nós testemunhamos agora há pouco, né, nessas eleições. Então, isso é fato. Isso é fato. O que foi que aconteceu com a Igreja Católica por ter se metido em assuntos que não era da sua alçada? Por exemplo, a igreja não é para se meter na questão científica, porque a palavra de Deus não é um livro científico, nós sabemos disso, mas a igreja se meteu nessa parte da ciência, né? Quando, por exemplo, pregava, né, que todo o universo gira em torno da Terra, o geocentrismo. Então a igreja pregava isso. Todo o universo girava em torno da Terra, né? E aí veio Galileu Galilei, ainda pegando alguma coisa de Copérnico, né? E aí ele vai dizer que não é o geocentrismo, mas é o heliocentrismo, ou seja, a Terra, né, gira em torno do Sol, né? Meus amados, isso foi algo que foi problemático, porque a igreja não era para se meter com essas coisas, né? A igreja não deveria se meter com essas coisas, né? E o que aconteceu é exatamente isso que R.N. Champlin fala, uma revolta, né? Então, houve essa revolta, porque, como eu disse para os irmãos, o que acontecia era esse domínio da igreja, né? O domínio, a dominância da igreja era muito grande. Então isso proporcionou, né, para essas pessoas essa revolta, né? Essa revolta, tá? Então é importante nós entendermos isso, é importante nós entendermos que a igreja não é para se meter com essas coisas que toda vez que acontece, então nós vamos ter problemas aí, né? E aí é claro que eles vão, a resposta deles vai ser extremamente exagerada. Meus amados, para vocês terem uma ideia, R.N. Champlin, nesse artigo que ele fala aqui, né, ele diz uma coisa interessante, que tanto o humanismo quanto o renascimento tiveram também um papel importante para a própria reforma protestante. Ele diz aqui, olha, foi facilitado em muito o caminho para a reforma protestante, porque aí uma das coisas que se pregava era o individualismo, né? Aí esse individualismo quebrou
essa hegemonia que a igreja tinha sobre as outras igrejas ao redor do mundo, né? Aí foi que foi surgindo as outras igrejas, anglicana e tudo mais, né? E isso foi importante para que a própria reforma, né, protestante acontecesse, né? É claro que, como eu disse para os irmãos, daí veio tantas outras filosofias, né? Outras ideologias, outros movimentos. O próprio secularismo vem daí, né? Porque agora eles vão enfatizar mais o secular, que é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então, o secularismo está mais em alta do que exatamente a espiritualidade, né? Aquilo que é sagrado. É importante nós entendermos isso, tá bom, irmãos? Vamos lá. Outro ponto aqui da nossa lição é o humanismo, né? Também o humanismo, ele vem como uma continuidade do Renascimento, né? Então, é um período artístico, veja que entra aí também as artes, tá? Irmãos, todos esses períodos, esses movimentos, eles são extensos, eles são grandes. Nós não vamos falar sobre todos eles aqui, né? Ou então de maneira mais profunda, porque o foco é mostrar a questão bíblica, né? Aonde isso se encaixou dentro da palavra de Deus para nós chegarmos aonde estamos hoje, né? Então, novamente, o humanismo, né, vem do próprio homem, da própria humanidade, né? De colocar o homem no centro das discussões, da valorização do ser humano, que, aliás, o próprio comentarista diz aqui que teve um ponto, um aspecto importante, né? Ele diz aqui, de positivo se destaca a valorização dos direitos do indivíduo, que era algo que não tinha muito por causa da igreja dominante da época, né? Então isso é importante nós levarmos em consideração, tá? O contexto histórico é a Europa do século XV, né? Começou na Itália, exatamente nesse período também de transição, né? Do Renascimento. É um período de transição, é um movimento também de transição. E nós temos aqui algumas características desse movimento humanista, né, irmãos? Então tá aqui, olha, valorização do corpo humano, ou seja, as emoções humanas, né? Você vê isso nas artes, você vê isso nas pinturas, você vê isso nos desenhos, né? A valorização do sentimento do ser humano, né? Começam a vir à tona. A valorização de debates e opiniões divergentes, tá? Que isso também era algo que acontecia na Grécia Antiga, né? Você se lembra lá no Areópago, onde aqueles homens, né, eruditos, sábios, se reuniam ali para ouvir a opinião de todo mundo, né? Olha como isso é interessante, né? Inclusive até dentro da religiosidade. Quando Paulo chega lá em Atena, existe vários altares e um altar ao Deus desconhecido. Quer dizer, existia vários altares a vários deuses, o que tipificava várias religiões, mas tinha um altar a um Deus de alguma religião desconhecida que eles não sabiam, e eles, por achar que poderiam deixar algum Deus de fora, então eles colocavam o altar ali para fazer uma reverência àquele Deus, né? Então você vê que eles faziam isso. O discurso de Paulo naquele lugar também é isso, né? A abertura para ouvir o divergente, as divergências, as opiniões contrárias, tá? Outra característica, afastamento de dogmas e da religião, né? Retomada das culturas da antiguidade, que é aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Deles tomar algumas coisas tanto do mundo greco-romano, né? Então algumas coisas eles estão voltando com isso daí, tá? Surgimento da burguesia, a busca da beleza e da perfeição, você vê isso também nas pinturas, né? A anatomia dos personagens bem feita. Nós colocamos aí, inclusive, essa imagem na marca d'água, é o homem vitruviano, né? De Leonardo da Vinci, que mostra o homem com as medidas perfeitas, né?
ele em todos os aspectos ali, essas medidas são interessantes, né? Eu não vou entrar muito em detalhe porque, embora seja a minha área, mas o foco não é esse, é só para falar da perfeição, né? Mas a ideia é dizer que cada membro do corpo está dentro de uma métrica, né? Para mostrar o homem perfeito. Então, a perfeição do corpo, por isso que eles valorizavam, não é? Quando eles faziam os nus artísticos, as esculturas, era perfeita, porque eles valorizavam muito essa questão, tá bom? E aqui você também tem a valorização do racionalismo, que é aquilo que nós falamos, né? E do método científico, ou seja, cada vez mais, né, o homem vai evoluindo para essa questão da razão, apenas da razão e da ciência, né? Agora, vocês entendem aquilo que nós estávamos falando? Que eu disse para os irmãos que essas coisas não são erradas, mas o problema é que elas estão, quando elas são dada prioridade a elas e descartada a Deus, que é quem dá o entendimento, a sabedoria, a inteligência para o homem, aí você tem um problema. Porque Deus diz lá atrás em Daniel que a ciência se multiplicará. E Deus não está falando ali de uma maneira, digamos assim, má ou de uma maneira pejorativa, como quer que queiram. Ele está constatando um fato, que a ciência vai se multiplicar. E é precisamente o que nós estamos vendo aqui, tá? Nos dias de hoje, tá? Então, descentralização do conhecimento, né? Porque, novamente, a Igreja Católica procurava, né, agregar para si somente o conhecimento para eles, né? Para os clérigos, né? E deixar as outras pessoas. A prova disso é a própria Bíblia, né? A própria Bíblia, que eles não permitiam que qualquer pessoa lessem, né? Exatamente, porque tinha muitas coisas ali na palavra de Deus, né, na Bíblia, que era contra o que eles praticavam, né? A ortopraxia deles, tá bom? Exatamente por isso, né? A igreja tinha esse monopólio, tá? Então, a valorização do ser humano, o desenvolvimento da imprensa, tá? Então, tudo isso está dentro dessa questão do humanismo. Meus amados, aqui também nós temos o iluminismo, né? Que é a continuidade aqui, tá? Terceiro subponto do ponto 2, iluminismo e pós-modernismo. Ele surge na França. Na realidade, o iluminismo é uma continuidade. Todos esses movimentos, eles são uma continuidade, né? Principalmente do Renascimento, tá? E aí, na verdade, o Renascimento, como eu falei, o próprio nome diz, é o renascer de uma nova era, de um novo tempo, mas é um renascer que vem de lá, da cultura greco-romana, já que eles tinham essa questão da liberdade, né, muito bem definida, né? Depois que a igreja entrou, depois que a igreja dominou, e aí você tem ali algo mais fechado, que houve essa, como diz o Champlin aqui, essa revolta, né, desses intelectuais para que houvesse essa liberdade. Aí você tem o Renascimento, você tem esse humanismo, né, que é a valorização do homem, segundo eles aqui, só do homem, né, só do ser humano, né, excetuando Deus, tirando Deus dessa equação. E o iluminismo é, de novo, a continuidade, né? Então ele surge na França no século 17 e 18. Quais são as características principais do iluminismo, meus irmãos? A razão, de novo aí a razão, né? De novo a razão imperando. Por isso que ele é chamado como o século da luz. Porque enquanto a igreja, né, trouxe aquela ideia das trevas, né, das trevas do conhecimento, né, de você impedir que as pessoas tivessem conhecimento da verdade,
especialmente da Bíblia e das outras coisas, você tem aqui a razão imperando, né? A razão como luz, né? A razão como luz. Também eles deram bastante ênfase à questão da liberdade individual, né? Porque já vem trabalhando lá o humanismo nesse sentido, e aí isso aqui só ficou mais ainda aflorado, né? A questão da liberdade individual, né? Porque também tem a ideia também dos governos, né? Aonde aqueles regimes mais libertários, segundo eles, mais socialistas, segundo eles, vão entrar em evidência aqui, né? Aqui que você vai ver todas essas ideias, não é, que nós temos hoje, até de padrões de sexualidade, imperando por causa dessa liberdade individual, tá? Avanço científico, aí você tem a questão, né, da Revolução Industrial, né, dos grandes pensadores, dos grandes, né, cientistas, com grandes descobertas, tá? E também limites para o Estado. Alguns personagens principais, Voltaire, né, Montesquieu, Rousseau, que eram ateístas, né, e todos eles contribuíram para esse iluminismo, que é o que na realidade a gente vai ver, que vai chegar até esse que aqui a lição fala, que é sobre o pós-modernismo, né? Meus irmãos, eu coloquei aqui uma definição de pós-modernismo, que é o seguinte: a pós-modernidade é esse desencantamento em relação, tá, à ideia de futuro garantido, né? De futuro certo, promovido pelas leis da história, né? A ideia de algo que viria, porque se pensava que esses movimentos passados que nós falamos aqui, né? Renascimento, humanismo, o próprio iluminismo, viria trazer algum tipo de redenção para a humanidade, tá bom? Só que o modernismo, o pós-modernismo, já está falando de um desencantamento, ou seja, não existe redenção para a humanidade. Por isso, você precisa viver, né, o presente possível, o aqui e agora. Por isso que as relações, elas são agora chamadas líquidas, né? As relações da modernidade são chamadas de modernidade líquida, que é o que fala o Bauman, né? Que é um filósofo que trata esse respeito. Então ele fala de uma sociedade líquida, onde você não tem relacionamentos sólidos. Em que isso se traduz, meus irmãos? Se traduz, de fato, no desencantamento, não é? Numa desmotivação dos homens, das pessoas, em investirem em pessoas. Por esse motivo, as relações, elas são fluídas, elas são líquidas, elas se esvaem, elas surgem, né, rapidamente, né, e se esvaem rapidamente. Alguém pode lhe adicionar na internet e alguém pode lhe bloquear, lhe excluir rapidamente, porque as relações estão cada vez mais líquidas, visto que não há uma perspectiva redentora no futuro. Então, o que eles dizem é que a gente precisa viver o aqui e agora, tá bom? Isso também é algo, meus irmãos, que faz com que o homem procure esses, digamos assim, esses subterfúgios para si mesmo, né? Por exemplo, a questão do hedonismo, a busca pelo prazer, isso é algo que vem desde a Grécia, né? Havia ali filósofos que diziam que você só pode ter prazer se você desfrutar o aqui e agora. Por exemplo,
as relações sexuais, o prazer da vida, o prazer de maneira geral é desfrutado por aquilo que é efêmero. Então, o hedonismo prega isso. E cada vez mais você precisa se entregar aos prazeres da carne, que é isso que a palavra de Deus é frontalmente contra, né? Aí a Bíblia fala de prostituição, de lascívia, de imoralidade, de todas essas coisas. Mas o hedonismo diz que é aí que você precisa dar mais vazão para isso. Por isso que nós vemos tanta a desvalorização do corpo, por exemplo. Tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino, né? O narcisismo também. O narcisismo é isso, essa necessidade, não é, de aparecer, de estar em evidência, de mostrar o corpo, de mostrar a beleza, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro. Então, as pessoas só pensam nisso no aqui e agora, tá? Esse é um problema que eu acredito que vai ser ampliado cada vez mais, tá? Nos dias em que nós estamos vivendo. Meus amados, para nós encerrarmos, porque essa lição ela é muito extensa, é muito densa, e eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco grande aí, mas tem um pouco de paciência. A ideia é que você pegue esses gráficos, né, com a explicação você possa desenvolver mais. Terceiro ponto para nós encerrarmos, tipos de autoidolatria. Ou seja, já que tudo isso é uma realidade que nós estamos vivendo, né, já que o homem é hedônico, já que o homem é narcisista, já que o homem adora a si mesmo, então nós temos aqui esses três tipos de autoidolatria. Eu coloquei aqui egolatria, ou seja, a adoração do ego, né? É o abandono da adoração ao Criador para a adoração à criatura, ao ego. Isso é um problema sério, meus irmãos, porque foi algo que acometeu o querubim ungido, quando ele diz, subirei ao céu, colocarei o meu trono entre as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, né? A mesma coisa ele implantou em Eva, né, dizendo que ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, e de lá para cá o que temos visto é acontecer exatamente isso. Você tem, por exemplo, Nimrod querendo construir uma torre para colocar o nome dele célebre, né? Você tem Nabucodonosor construindo uma grande Babilônia e ele se orgulha disso, né? A Babilônia era grande mesmo, e ele se exalta disso, né? Você tem, por exemplo, Herodes não dando a glória que era devida a Deus, e por isso ele é comido de bicho. Os Césares, né, também adorando a si mesmo, né? Os faraós tendo essa mesma ideia de autoadoração, tá? De adoração ao próprio ego, tá bom? E aqui nós temos, eu coloquei aqui, irmãos, cardiolatria, adoração, né, do coração, a idolatria do coração. Aí você vai lembrar, professor, da frase lá de Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É tanto verdade que ele adora a si mesmo. O homem deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo. E por fim você tem também o sexolatria, a sexolatria, né? A adoração ao sexo, aonde é dado ênfase à sensualidade, à imoralidade, à libertinagem, ao culto ao corpo, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Ao próprio hedonismo. Meus irmãos, esses temas vocês precisam trabalhar. Eu falei aqui rápido por causa do tempo, mas é preciso trabalhar isso, tá? Inclusive, na literatura secular, existe aí, né, na questão da demonologia, demônios que agem na área sexual, tanto na área masculina quanto na área feminina. Chama de íncubos e súcubos. Pesquisem sobre isso daí. Não está
dentro da palavra isso, a não ser pelo fato de que Satanás influencia, sim, os desejos carnais humanos, tá? Isso é na literatura secular, tá bom? É só para que a gente tenha essa ideia que, de fato, o diabo também age nessa área sexual. Meus irmãos, quero agradecer vocês estarem nos ouvindo até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenham uma aula cheia da presença de Deus e vamos continuar, né, ministrando a palavra de Deus até o Senhor voltar. Que Deus nos abençoe. Amém.